Olá pessoal, eu sou o Fernando Bueno e aqui você encontra todas as informações sobre Proteus, tecnologia, BI e aplicativos integrados. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Entre também em nosso site para encontrar informações muito mais detalhadas sobre aquele processo que você está precisando para aplicar na sua empresa. Consultoria é aqui, links na descrição. Pessoal, vamos falar hoje do módulo manutenção de ativos, que é um módulo muito importante, né? Importantíssimo do Proteus, né? É um módulo que as pessoas às vezes não usam, não sabem da importância dele, não sabem o quanto pode diminuir custos, né? Da frota, ou seja, das máquinas também, porque é um módulo que cuida tanto das máquinas como cuida também dos veículos, tá? Então, assim, as pessoas às vezes não fazem uma manutenção preventiva ou até a corretiva, né? Não registra corretamente os custos, como que funciona. Então, eu vou explicar conceitualmente esse módulo para vocês, tá? Não é um passo a passo telando o módulo, mas, assim, eu acho que o conceito é muito importante porque as pessoas têm dúvidas sobre esse módulo, né? Como que ele realmente funciona. E eu dividi aqui em algumas seções, tá? Que é gestão de oficina, tá? Gestão de pneus, gestão de abastecimento e gestão de multas, tá? São, assim, as partes principais do módulo que eu acredito que você vai conseguir dominar realmente a sua frota própria e todas as manutenções, vai conseguir realmente diminuir custos. Há estatísticas de que você, sem implantar esse módulo na sua empresa e alinhar o processo, você vai conseguir uma redução de custo, redução de despesas, na verdade, né? De até 30%, né? Numa pancada só. Então, assim, é um módulo de extrema importância e a gente não vê muito as pessoas utilizarem, tá? Então, assim, é muito importante. Então, eu vou mostrar para você parte a parte como que isso funciona, tá? Vamos começar pela parte de gestão de oficina, que é mais interessante aqui, tá? Eu acho que a parte principal é onde você deve começar a sua implantação, que é a gestão de oficina ou essas corretivas. Então, por exemplo, aqui eu estou em gestão de oficina, tá? E vamos para a ordem de serviço. Ordem de serviço, basicamente, tá? Ele compõe a ordem de serviço preventiva, tá? Então, assim, existe uma questão de você implantar uma ordem de serviço preventiva. Ele é uma tela, basicamente, que você coloca um bem, tá? Você coloca um bem. No manutenção de ativos, você não fala veículo, você não fala máquina, você fala bem. Então, por exemplo, você tem um veículo, um cavalo, por exemplo, né? Ali, um caminhão, ele é um bem. Mas você pode, na estrutura dele, definir que a caixa de câmbio é um bem e o motor é um outro bem. Você consegue montar estruturas. Então, assim, tudo no manutenção de ativos é bem. Então, existe esse conceito. Então, você cria um plano preventivo, né? Com essa ordem de serviço preventivo, você implanta manualmente uma ordem de serviço preventiva. E assim você vai controlando, baseado em troca de óleo, correção, prevenção do problema do câmbio que possa dar, né? Qualquer tipo de problema você pode implantar ali e colocar um ciclo periódico, um ciclo por km, no caso de tratores e máquinas você pode colocar por hora, né? Horímetro. Então você pode criar toda essa programação e implantar uma ordem de serviço preventiva, né? De forma manual, ou você pode executar um plano de manutenção, né? E esse plano de manutenção ele vai gerar ordens de serviço suficientes para toda a estrutura. Então, se você tiver uma estrutura de um bem que tenha 20 componentes, ele vai gerar 20 OS preventivas para você distribuir para as pessoas da manutenção responsáveis para elas começarem a cuidar de cada componente, né? Você consegue criar roteiros e tudo mais. Então, assim, essa parte preventiva o módulo cuida muito bem, tá? Muito bem mesmo. Só que para chegar nessa parte da preventiva, você precisa antes começar a cuidar de alguns problemas que eu julgo, assim, um pouco mais graves, que é o que? As pessoas nem controlam os estouros que dão, os emergenciais. Então, por exemplo, aconteceu um problema nesse exato momento e tem um caminhão parado lá na estrada e teve que fazer uma emergência, né? Teve que consertar ali no meio do caminho. E ninguém registra isso, ninguém registra que aconteceu esse problema, o que foi. Não existe uma comunicação para a empresa. Vai lá e arruma e segue. E aí, chega no fim do ano, você não sabe quanto que você gastou desses problemas que poderiam ter sido evitados, aliás, né? Tudo que você consegue evitar
com antecedência, você paga menos, né? Então, assim, preventiva, tá? Esse é um conceito das ordens de serviço, gestão de oficina ali do manutenção de ativos. A corretiva, que é por onde você deve começar. OS corretiva é onde você deve começar. OS corretiva, basicamente, é você registrar o bem, qual que é o KM que deu problema, né? O KM atual dele, você pode colocar alguma descrição ali do problema e pode colocar alguns dados e aquilo vai ser registrado e vai ficar esperando uma interação. Aquela ordem de serviço vai ficar esperando uma interação do que foi utilizado de insumo, do que foi comprado, qual o serviço que foi aplicado, e tudo isso é registrado numa manutenção de ativos, né? Então, se por exemplo você fez uma manutenção corretiva hoje, e você tinha uma preventiva para fazer amanhã, de repente você nem precisa fazer essa preventiva. Por quê? Porque nessa corretiva você já registrou tudo certinho, já aproveitou, já reviu alguns componentes, então nem precisa da preventiva que foi feita amanhã. Então por isso que eu acredito que tudo que acontece num veículo ou numa máquina tem que ser registrado via corretiva. Eu acho que é o primeiro passo. Quando alguém me pergunta assim, por onde eu começo numa manutenção de ativos? Eu acredito que tem que ser pela corretiva. Se você não consegue registrar em tempo real tudo que acontece na sua empresa, você não vai conseguir nem fazer a preventiva, tá? Preditiva eu coloquei aqui, mas é um conceito que o Proteus, que o manutenção de ativos do Proteus não cuida muito bem. Preditiva. Preditiva, basicamente, o que é? Preditivo é aquilo que, por exemplo, você está sentindo daquele veículo. Você está sentindo que tem uma vibração no volante, você sente que a marcha não está passando, é aquilo que o motorista sente, que o mecânico sente, que você precisa abrir uma preditiva, né? Então, assim, o Proteus não é muito bom nessa parte, tá? Nesse processo de manutenção de ativos. Então você tem que achar uma outra forma de tratar das questões preditivas, né? Que é o quê? Você pode usar uma corretiva, implantar uma corretiva periodicamente, ou criar um boletim de e-mail para avisar sobre... É difícil, né? Algum jeito do motorista... registrar que ele está sentindo algum problema e abrir uma corretiva para isso, entendeu? Você pode, por exemplo, montar um aplicativo que o motorista vai lá e fala, estou sentindo um problema tal, tal, tal. Ou pelo WhatsApp mesmo, estou sentindo esse problema. E alguém tem que ir lá e registrar como uma ordem corretiva, por exemplo, para ele poder cuidar da situação. Então, preditivo é isso, eu abriria uma OS por causa de um sintoma que eu estou sentindo. Existe ali na OS corretiva uma questão de você poder colocar alguns sintomas, existe essa questão, tá? Mas assim, não é um processo maduro de preditiva, mas tem um elemento ali que você pode colocar sintomas, o que está acontecendo, você acha que pode dar algum problema naquele veículo, então assim, mas a parte de OS desse modo, ela é muito boa, tá bom? Ela é muito boa mesmo. Depois que você implanta a OS corretiva, que eu estou falando que é a primeira, é a mais importante, eu acredito que aí você vai para já, assim, colocou a ordem de serviço, distribuiu para o responsável e aí você vai ali colocar um reporte de insumo, tá? Você vai pegar essa OS e vai começar a delimitar ali. Existe um menu, tá? Que chama reporte de OS, tem várias formas de fazer reporte de OS, você vai lá e começa a escrever nota fiscal de serviço tal, né? Na verdade é assim, deixa eu voltar um passo aqui. Quando você abre uma OS e você vai lá no compras incluir uma nota fiscal, seja de serviço ou seja de compra de peça, você consegue incluir essa nota fiscal e tem uma coluna lá que você coloca o número da OS. Quando você coloca o número da OS, ele vincula automaticamente nessa ordem de serviço, no manutenção de ativos, o número dessa nota. E aí essa despesa já vai para essa OS. E existe a forma manual de, no próprio retorno da OS, é uma tela onde você seleciona a OS, tem os quadrinhos de reporte de insumo, e você vai lá e registra que você precisou usar o material tal do seu almoxarifado, você precisou usar o óleo tal, e você começa a reportar tudo isso até o fechamento da OS. Quando você fecha a OS realmente e conclui isso tudo vai para o centro de custo, né?
vai tudo. O Proteus tem essa vantagem, ele é totalmente integrado. Então, você consegue controlar por centro de custo, você consegue fazer com que o documento de entrada vincule a OS, você consegue reportar manualmente a OS todos os problemas que estão acontecendo, tudo que está sendo alimentado pelaquela OS, todas as despesas de almoxarifado, todas as compras que precisaram serem feitas para arrumar aquele veículo, né? Então, assim, essa parte aqui, se eu tiver que falar por onde começar a manutenção de ativos, é por aqui, tá? É por essa parte aqui, tá? E é muito fácil de colocar a corretiva. Assim, eu acho que em poucos dias você já tem funcionando isso daqui dentro da sua empresa, só que aí você tem uma luta com o hábito das pessoas de começar a registrar tudo isso. Essa que é a grande luta, tá? Mas em termos de implantação é muito simples. Ainda seguindo aqui no controle de manutenção preventiva, eu tenho aqui esse processo aqui está muito ligado, né? Esse processo aqui está muito ligado à preventiva aqui, que é o quê? Aqui eu posso implantar uma OS preventiva, manual, mas eu tenho que ter primeiro um plano, né? Um plano aqui dentro. Então existe um cadastro lá no Proteus, onde você vai e começa a colocar, por exemplo, os ciclos de manutenção de certos componentes. Então você coloca assim, para esse bem, para esse veículo, eu quero verificar o câmbio dele a tantos mil quilômetros, eu quero verificar o motor dele a tantos mil quilômetros, eu quero revisar a parte hidráulica dele a tantos mil quilômetros, ou por data, você pode controlar por data, você pode controlar por km ou por data, o que chegar primeiro. Então você começa a criar verdadeiras receitas de bolo ali para todos os veículos, né? Para todos os bens, ou seja, para máquinas também. Eu estou falando de veículos, mas você pode aplicar isso para máquina também, tá? Então você cria as regras de manutenção, né? Você começa a criar lá. E aí, periodicamente, você vai lá e executa esse plano de manutenção. Quando você executar esse plano de manutenção, ele vai gerar, como eu disse, um monte de ordem de serviço para aquela estrutura, e aí você consegue imprimir aquelas OS e levar para os mecânicos, e até possivelmente você pode entregar essa OS para o mecânico terceiro que você contrata. Falou, cara, você tem que seguir isso aqui, você tem que imprimir isso aqui, você tem que reportar todas as observações nessa OS minha. Tá? Então, assim, é muito importante. O controle de manutenção preventiva, ele funciona, ele controla o veículo, exige um certo cuidado. Eu vou te falar, vou fazer uma seguinte analogia aqui. Você precisa entender que, assim como você controla o seu financeiro diário, o seu estoque diário, você não pode deixar se perder em meio aos números, porque depois você não consegue mais alcançar, você tem um retrabalho enorme para rearranjar um financeiro e rearranjar um estoque. A mesma coisa aqui, tá? A mesma coisa aqui, você tem que ter alguém cuidando disso daqui, você tem que ter alguém apontando isso aqui todo dia, você tem que ter um líder disso aqui, e aí a coisa vai, e aí você começa a parar de tomar susto na sua empresa, tá? Então essa é a parte aqui que eu tenho para falar para você da gestão de oficina, um conceito básico, tá? Tem muito mais coisas aqui, tá? Tem até questões de alocação de pessoal para cuidar disso aqui, tem um painel de alocação e tudo. O manutenção de ativos é um módulo bem rico, mas esse aqui seria o conceito básico aqui para gestão de oficina, tá bom?